De volta ao Conexão Potiguar, conversando hoje com o Ricardo Barbosa, que é gestor da Vinhedos. Ricardo, vamos falar um pouquinho do consumidor potiguar. O consumidor potiguar prefere que tipo de vinho? O espumante, o seco, o tinto? 80% do cliente que chega num restaurante, ele abre a carta de vinho e procura a coluna do lado direito, que é a coluna do preço. Definido o preço que ele vai investir naquela garrafa de vinho, ele procura um país, Chile. Definido o Chile, ele procura uma uva, Cabernet Sauvignon. Quando ele não escolher o Chile, ele vai para a Argentina e pede um vinho Malbec. Se ele conhecer um pouquinho mais de vinho, ele vai no Chile, na uva Carmenere. Então, esse é o hábito padrão do consumidor. É Chile e Argentina, Cabernet e Carmenere no Chile, Malbec na Argentina. Qualquer variação, se a gente observar mais, é uma pessoa já mais introduzida no mundo do vinho, entendeu? Já um pouco mais conhecedora, que já abriu algumas garrafas de vinho, já passeou um pouco pelo mundo. O vinho tem muito a ver com viagem? Muito, muito. E muito a ver também com a comida, né? A gente observa que as marcas mais conhecidas são na Europa, são justamente da França, que é também conhecida pela gastronomia, né? Pela qualidade da gastronomia. Vamos trazer aqui para a nossa realidade. Quais são os pratos que mais combinam com o vinho? Ou isso não existe? Existe. A gente fala que esse tema diz respeito à harmonização, né? Enogastronomia, vinho com comida. Natal é uma cidade privilegiada no Nordeste do Brasil, conhecida nacionalmente pela sua gastronomia e conhecida internacionalmente pela sua gastronomia. Para uma cidade com 800 mil habitantes, nós estamos muito bem representados nas nossas cozinhas, né? Então, eu costumo, como dica de harmonização, eu costumo ir para a técnica mais fácil, menos complicada. Harmonizar cor com cor, aroma com aroma, sabor com sabor. É uma regra básica, né? Pratos de cores mais fortes, vinhos de cores mais fechadas, mais fortes. Pratos de aromas mais marcantes, vinhos de aromas mais marcantes, né? Pratos de sabores mais pronunciados, de personalidades mais fortes, vinhos iguais. Então, para mim, é a melhor dica de harmonização. Cor com cor, aroma com aroma, sabor com sabor. Interessante isso, eu não tinha pensado por esse viés. Eu pensava mais pelo tipo de prato, que o prato é quem determinava qual vinho que melhor se harmonizava. Qual foi a estratégia da Vinhedos para hoje dominar cerca de 80% do mercado? Como é que foi essa estratégia? Vinhedos, desde que iniciou, como eu já tinha comentado, o mercado era um mercado muito virgem, né? Então, a nossa opção foi desenvolver o consumidor, né? E através de muitas palestras que já aconteceram na cidade, muitas, ao longo dos últimos anos, muitos jantares harmonizados, muitos palestrantes de outros países que a Vinhedos trouxe para cá, muitas aulas, muitos cursos, muitos treinamentos com as brigadas dos restaurantes. Então, a qualificação da sociedade e a qualificação da mão de obra técnica para trabalhar o vinho, eu acho que foi a melhor estratégia da Vinhedos foi essa, né? A vocação de formar um público melhor conhecedor. E aí, na qualificação dos nossos funcionários, são funcionários treinados, fazem avaliações bimestralmente de conhecimento de produto. As nossas casas, as nossas lojas estão preparadas para tirar dúvidas sobre o produto. Mas os restaurantes são feitos esse preparo, que na verdade quem vai tratar com o consumidor direto são justamente os colaboradores dos restaurantes. Com este pessoal também é feito esse tratamento, porque muitas vezes o consumidor quer saber mais, está ávido por informação sobre a marca X ou Y. E eu pergunto, em Natal, as pessoas que servem no restaurante, nos restaurantes, elas estão a par do que significa o vinho? Elas têm informações acerca da bebida? Eu vou sair do macro para o micro, lembrando que existe um profissional que não existe em Natal ainda como profissional de restaurante, que é o sommelier. O sommelier é o maître do vinho no restaurante, um técnico de vinho no restaurante. Aqui em Natal já existem alguns profissionais sommeliers, mas não estão trabalhando nos restaurantes como tal. São consultores de vinho freelance na cidade.
Mas os restaurantes... é uma evolução. Os garçons e os maîtres dos restaurantes, eles recebem continuamente treinamento para isso. Mas diferente da observação que você fez, o consumidor, ele não pergunta no restaurante, porque o consumidor ainda é muito carente de informação, ele ainda é muito ignorante de informação. Então, ele não, dificilmente um cliente de um restaurante chama um garçom, um maître, para tirar uma dúvida sobre vinho. Às vezes até ensina, né? Às vezes até ele tira orienta. muito mais nas lojas. Ele muitas vezes nos procura nas lojas. Tem um vinho nosso num restaurante. Então ele degusta o vinho no restaurante com a companhia que ele está. Depois ele vai na nossa loja, compra o vinho e na loja ele pergunta. Mas no ambiente, os maîtres e os garçons são muito pouco abordados sobre essa uva harmoniza melhor com qual, de que região é, qual é o produtor, a premiação que esse vinho teve. Então fica muito mais a encargo da própria brigada do restaurante estar arriscando, tentando comentar sobre o vinho com o restaurante. Às vezes os donos dos restaurantes se atrevem, né? Sim, sim. São mais interessados. Me parece, talvez porque ele compre o vinho, ele que compra o vinho... Preciso talvez fazer justiça. As equipes dos restaurantes de Natal, elas são tão empenhadas no tema vinho, né? Tem belos restaurantes, 6, 8 belos restaurantes que difundem o mundo do vinho em Natal. Aqui em Natal existe uma confraria de garçons e maîtres, onde nós somos uma das empresas que damos apoio a essa confraria, entendeu? É muito bacana, é uma atitude deles, foi uma coisa que eles criaram. Então eles se reúnem em grupos, entendeu? Para discutir sobre vinho, degustar, colocar na boca o vinho que ele tem no restaurante, ele quer conhecer, ele quer ter acesso. Muito bacana, né? Então, nós que fornecemos os vinhos, nós alimentamos esse desejo, essa prática deles. O vinho agora já pode ser consumido em taça com o mesmo sabor de alguém que compra uma garrafa no restaurante Natal. Eu queria que o senhor falasse sobre isso. É uma máquina que possibilita essa possibilidade, que traz essa possibilidade. Traz essa possibilidade. Até 2 anos atrás, a prática do vinho em taça era aquele vinho aberto em garrafa, entendeu? Normalmente, para evitar perdas comerciais, abria-se um vinho de qualidade inferior, normalmente da uva Cabernet Sauvignon, não que seja a melhor ou a pior uva, mas é a uva mais conhecida, mais difundida pela adaptabilidade dela na maior diversidade de regiões do mundo. Então, sempre o restaurante tinha um vinho básico, um vinho de preço acessível da uva Cabernet Sauvignon e disponibilizava em taça. Vinho em taça era aquele. O cliente tinha que tomar aquele vinho. Normalmente era um vinho barato. Por que era um vinho barato? Porque depois de aberto, o vinho começa a perecer, começa a perder a qualidade. Se o restaurante não vendesse a garrafa toda, corria o risco de perder o conteúdo. Então, ele abria uma garrafa barata. Desse ponto, viveu-se décadas desse ponto, né? Há uns 6 anos atrás, chegou no mercado coisas que na Europa já tinha, eram os bag-in-box, as caixas com vinho embalado a vácuo. E aí os fabricantes davam 30 dias, depois de rompido o lacre, 30 dias com a torneirinha alto-estanque para servir taças de vinho. Vivemos aí 3, 4 anos nesse mercado desse jeito. Mas agora? Agora, há 2 anos atrás, a Vinhedos trouxe um equipamento europeu, um equipamento, na realidade, de origem inglesa, apesar do nome ser um nome francês, é Le Verre de Vin, a taça do vinho. Nós trouxemos e implementamos em alguns restaurantes, os principais restaurantes da cidade, tem esse equipamento. Ele possibilita que o cliente escolha que vinho em taça da carta de vinho ele deseja degustar. Se um tinto, se um branco, se um rosado, se um espumante, se um chileno, se um francês, se um uruguaio, de qualquer região do mundo. O cliente pode agora escolher que vinho degustar. Que bacana. Ricardo Barbosa, gestor da Vinhedos, queria dizer que gostei muito do papo aqui sobre vinho. Nosso tempo acabou. Lhe passo o Jornal Potiguar Notícias, que está nas melhores bancas, e desejo sucesso a você e a empresa Vinhedos. Muito obrigado. Muito obrigado também. É um prazer estar aqui discutindo sobre vinho, né? Agradecer a oportunidade de estarmos aqui. Prazer nosso. A você que nos acompanha de segunda a sexta-feira aqui pela telinha da Band, nosso abraço, nosso muito obrigado.